Livro do profeta Amós, capítulo 1. Juízo de Deus contra as nações. Profecias anunciadas por Amós, encargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, minha força Yahvé, era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, o povo lutará, era rei de Israel. E estas foram as suas palavras: Eis que Yahvé brada de Sião, e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os áridos campos e lamentam. O topo do Carmelo já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou por sob Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. Por isso porei fogo ao palácio de Hazael, e as chamas consumirão todos de sua casa real, e também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Biqueate-Aven, vale da iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, casa do prazer. O povo de Arã, Síria, irá para o cativeiro em Kir, muralha. Palavra de Yahvé. Eis que assim revela o Eterno. Pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por um 4º pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso atearei fogo às muralhas de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro real em Ascalon. Eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus. Afirma Adonai, o Senhor. Assim declara Yahvé: por 3 transgressões de Tiro e ainda mais por uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembraram da aliança de irmão que haviam estabelecido. Por essa razão, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por uma 4ª falta, não lhes cancelarei o devido castigo, porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e espada na mão, despedaçando corpos sem piedade, assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Bosra. E assim assegura Yahvé: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por uma 4ª falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgar ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas, em meio a brados de guerra, no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos, no dia da tempestade. O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Eis que eu, Yahvé, tenho dito. Amós capítulo 2. O juízo do Eterno contra Moabe. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por uma 4ª falta, não sustarei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Por essa razão, atearei fogo a Moabe, e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Queriote, e Moabe cairá morto em meio a grande tumulto, com gritos de guerra e ao som de perigo do chofar, trombeta. Exterminarei o seu juiz governante, e com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Yahvé. O juízo sobre Judá e Israel. Assim declara Yahvé: pelas 3 transgressões de Judá, sim, e por mais um 4º pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá, lei de Yahvé, do Senhor, e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras,
repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirme Yahvé: por 3 transgressões de Israel e ainda mais por um 4º pecado, não sustarei o castigo que lhes determinei. Pois chegam a vender o justo por prata e trocam o pobre por um par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam o direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Prestam culto diante de qualquer altar e se assentam sob roupas tomadas como penhor ilícito. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos e, para comprar o vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante multas injustas. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu, pessoalmente, vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos, para que possuísseis as terras dos amorreus. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei: não foi de fato assim, ó israelitas? Oráculo de Yahvé. Contudo, fizeste com que os nazireus bebessem vinho e ordenastes aos profetas: não profetizeis. Agora, pois, eu vos triturarei em vossa própria cidade, como uma carroça esmaga os pedregulhos quando passa pelo caminho carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará, tampouco o forte não conseguirá reunir as suas forças, e ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. O arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. Amós capítulo 3. Israel é culpado de malignidade. Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Yahvé Elohim, Deus, fala contra vós, contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará o chofar, trombeta na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu. Quem não temerá? E Yahvé Adonai, Deus soberano, falou. Quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai as fortalezas de Asdod nos palácios da terra do Egito e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali, e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor. Essa gente que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano: o inimigo cercará toda a sua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor. Do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas 2 pernas e uma orelha de sua ovelha, assim também será livrado apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yahvé Adonai, Elohim, o Senhor.
o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas, e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão. Garante Yahvé, o Senhor.